noite, irmãos. Glória a Deus, né? Muito bom estar aqui. Como disse aí o Eugênio, né? Estamos numa maratona esses dias aí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? Domingo à noite, domingo de manhã. Mas é o projeto de Deus para nós, né? Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar, na nossa vida, né? Nas igrejas, né? No qual nós estamos aliançados. A gente tem visto mesmo assim o mover de Deus, né? Aqui na Vila Olímpia, no Jardim Santana, lá em Riacho de Santana, as igrejas que estão com a MG. Então é muito bom ver realmente Deus trabalhando no nosso meio. E eu tenho assim ouvido muitas pregações, assuntos, tenho participado. E quando inclusive nós estivemos lá em Bragança Paulista na terça-feira, eu, o Adri, o Rafael, o Lucas, né? Fomos lá ter um tempo lá com o Douglas lá, ouvir uma ministração. Irmãos, e o assunto, o que tem dominado o assunto aí é justamente o reino de Deus. E eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Porque é muito fácil dizer, Maranata, vem Jesus, né? Jesus vai vir mesmo, isso está fechado já, não tem jeito. Jesus vai voltar. Mas em quanto tempo Jesus vai voltar? Qual é realmente a época que Deus preparou para que Jesus voltasse? E eu fiquei pensando justamente nessa questão que envolve o reino de Deus estabelecido aqui na terra. E eu comecei a olhar alguns versículos, ir para a Bíblia e orar e buscar. E dentro dessa busca, dessa sede por isso, eu deparei com alguns assuntos. E envolve muito a vida da igreja, a atitude da igreja, tá? A forma como nós lidamos com o nosso dia a dia, dentro e fora da igreja. Porque a responsabilidade, ela não acaba a partir do momento que você ouve uma palavra, você tem um louvor como esse, você se envolve com os irmãos, com a igreja. Isso é muito bom, mas é depois do culto, né? Depois que você sai daqui, como é que você lida com isso? E foi isso que acabou inquietando o meu coração. E eu percebo que a igreja, ela precisa entrar num tempo de desafios, um tempo de sair um pouco daquele comodismo e ir para mesmo com vontade, com garra, para buscar o melhor de Deus para onde nós vivemos, tanto no nosso lar, como na própria igreja, no trabalho, na sociedade. E eu quero aqui expor para vocês hoje um pouquinho daquilo que está aqui relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos. Então, por favor, se você está com a sua Bíblia, abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aí, discorrer um pouco daquilo que Deus falou no meu coração durante esses dias. Versículo 1 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês.
pois de fato João o batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de brancos apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua Santa Palavra. Que neste momento o nosso coração seja dilatado, Deus, que a nossa mente possa ser levada cativa em obediência ao Senhor, para que possamos, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, porque eu entendo, Deus, que esse momento é um momento de manjares, é um momento, Deus, da manifestação da Tua glória, é um momento onde a Tua palavra, Deus, ela vem sobre o nosso coração, e ela nos envolve ao ponto, Senhor, de nos entregarmos totalmente a ela, para que ela possa, Deus, produzir aquilo que é necessário em nós, para que possamos entender, ó Pai, que o reino do Senhor, o reino proposto a nós, é um reino, Senhor, que está dentro de nós, e ele precisa ser manifestado. Por isso eu oro para que haja uma unção sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre cada família neste lugar, que ao sair daqui, Senhor, nós tenhamos consciência, Senhor, da responsabilidade, do desafio que é, ó Deus, levar o Evangelho a todo aquele, Senhor, que está hoje vencido pelo pecado, vencido, Senhor, pela enfermidade, pela doença, vencido, Senhor, pela tristeza, pela amargura. Então, meu Deus, que nessa noite o nosso coração seja alcançado, a nossa vida seja alcançada por essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Algumas coisas que envolve aqui. Na verdade, essa era a segunda carta que Lucas estava escrevendo, porque ele escreve, quando Lucas escreve o próprio Evangelho de Lucas, também é endereçado a Teófilo, né? E Teófilo quer dizer íntimo de Deus. E nós sabemos que esse homem aqui, ele tinha aí algumas posições dentro lá do império, né? Porque ele trata esse homem como um excelentíssimo Teófilo. Mas o que me chama a atenção aqui não é a posição do homem, mas é a posição de Lucas em relação àquilo que ele estava fazendo em relação a esse homem. Porque são 2 cartas que é endereçada a ele. Lá o Evangelho de Lucas e agora também aqui, Atos dos Apóstolos começa com Lucas escrevendo justamente para o mesmo homem. E relatando para ele todas as coisas. Certamente a preocupação de Lucas aqui era desvendar aqui algumas situações que estavam até encobertas, porque a gente sabe a história, né, que quando Jesus foi sepultado, muitos dos romanos foram comprados ali, os guardas, para que pudessem abafar justamente a ressurreição de Jesus. E Lucas, e eu vi até uma conversa aqui, a gente estava um dia aqui, o dia que o Adrian, a igreja promoveu aquele Oceans lá, e a gente estava falando justamente de Lucas. Ele era um tipo de homem que andava com uma prancheta lá debaixo do braço, né? Para anotar tudo, ele queria saber tudo. Ele era uma pessoa que olhava todos os mínimos detalhes da vida de Jesus para poder expor isso. Porque ele queria que esse evangelho fizesse diferença na vida desse homem. Então ele foi muito específico, cirúrgico, e ele detalhou todo aqui nos Atos dos Apóstolos, a maneira como ele queria alcançar a vida de Teófilo. E interessante que eu estava olhando aqui, essa carta ela foi escrita lá no ano de 59 a 60 e pouco depois de Cristo. E foi num tempo onde Lucas estava assistindo Paulo na prisão que estava em Roma. E ele escreve essas 2 cartas justamente para
e levar isso até Teófilo. Lucas, nós sabemos que ele era um médico, ele era um homem que era detalhista, um homem que se preocupava com cada detalhe. E da forma como ele escreveu aqui, era para que ele pudesse alcançar a vida de Teófilo. Ele foi muito específico, ele foi muito contundente, para mostrar que aquilo que tinha acontecido era verdade, a morte, a ressurreição. A Bíblia diz que nesse momento aqui, quando os discípulos estão ali, por 40 dias Jesus, ele ia e voltava, ele aparecia, desaparecia, e comunicava com os apóstolos ali. E Paulo e Lucas começa a relatar toda essa situação que envolvia. Mas depois, logo depois dos 40 dias, depois da ordem que Jesus dá, é interessante que ele fala de uma maneira de ordem, e ele repete isso de novo, para que os discípulos entendessem que havia um momento onde o derramar do Espírito ia acontecer. E foi justamente depois desses 40 dias, diz aqui que logo após 10 dias, que eles ficaram em Jerusalém, houve o Pentecostes. E ali eles foram revestidos com o poder, com a glória de Deus, e se tornaram homens ousados. Homens que a Bíblia relata aqui que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo, pela maneira como eles estavam agindo em relação ao Evangelho, à palavra de Deus. Então essa igreja, ela se tornou uma igreja relevante. Ela se tornou uma igreja que trazia esperança para o mundo daquela época. E a minha pergunta é justamente essa: nós somos essa igreja relevante? Nós somos essa igreja que hoje produz esperança para o mundo? Até um assunto que nós vamos tratar nos próximos meses. Nós vamos trabalhar sobre esperança. Sabe por quê, irmãos? Sem esperança, o ser humano ele não sobrevive. E o Evangelho é a esperança para a nossa vida. O Evangelho é a esperança para essa sociedade. O Evangelho é a esperança para o seu lar, para o meu lar, para a minha vida, para a minha família. Então por isso que nós precisamos entender que a nossa maneira de agir como igreja nesses últimos dias tem que ser uma igreja que promove a esperança, tem que ser uma igreja relevante no seu dia a dia, tem que ser atuante, como aqui Lucas se preocupou a levar algo relevante a Teófilo, não apenas um conto, não apenas algo superficial, mas ele desejou que isso fosse algo profundo, para que pudesse mudar a vida desse homem. E nós como igreja, nesses dias, nós precisamos ir mais fundo com a palavra de Deus. Nós precisamos se envolver muito mais com a palavra de Deus, para que possamos ser relevantes numa sociedade hoje que está totalmente mergulhada num caos. Mas nós podemos ser relevantes se entendermos que nós precisamos ir para a palavra de Deus. Precisamos entender que nós precisamos ter a mesma atitude como Lucas teve aqui, por uma vida. 2 cartas para uma vida. Olha aqui a intensidade que Lucas promoveu em cima deste homem. Talvez um homem, talvez aí um QI alto, ou vivia numa corte, vivia ali nas suas regalias, mas Lucas se preocupou em levar uma mensagem que pudesse confrontar a vida desse homem. Nós precisamos, irmãos, nesses dias, se preocupar como nós estamos vivendo como igreja. Eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo, e eu sempre olho para mim mesmo, se realmente eu tenho sido relevante, se realmente aquilo que eu tenho feito está mudando a vida das pessoas. Aquilo que você tem feito tem mudado a vida das pessoas? Por onde você passa, você tem sido relevante? Por onde você passa, você tem deixado um gostinho de esperança para as pessoas? Ou você é apenas mais um que concorda com aquilo que está sendo feito? A preocupação de Lucas era fazer a diferença na vida daquele homem. E ele começa aqui com alguns detalhes. E 2 coisas que me chamou a atenção aqui, lendo esse texto. Um dos primeiros foi o versículo 15, que me deu assim, eu falei, meu Deus, como é que é uma reunião com esses, olha o que diz aqui no versículo 15,
do capítulo 1. Num desses dias de reunião, olha aqui, presta atenção, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse, ele começa aqui a falar, mas eu quero parar num ponto aqui. A Bíblia diz que tinha ali por volta de 120 pessoas reunidas. E eu fiquei pensando assim, quem eram essas pessoas? Quem eram essas 120 pessoas que estavam ali? Que se diz aqui seguidores de Jesus. Certamente a sua mãe Maria estava ali, Mateus, o próprio Lucas, né? Filipe, o evangelista, homens que viveram, que estiveram, alguns que estiveram com Jesus, outros que foram agregados. Mas eu fiquei pensando, como esses homens eles se tornaram relevantes para o mundo daquela época. Mas sabe o que eu pensei, me chamou a atenção? Essa igreja poderia não dar certo. Porque olha para a história desses homens. Por exemplo, João ali presente. João, o apóstolo do amor. Um homem que poderia chegar e dizer para todos assim, olha, eu era o mais próximo de Jesus. Eu que reclinava a minha cabeça ali no seu ombro, ouvia do particular dele. Mateus, um homem que aceitou o desafio. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que essa igreja, com essas pessoas, elas se tornaram relevantes? Porque havia algo dentro deles. Era o desafio de viver o evangelho na sua plenitude. Cada um deixou de lado as suas vontades, os seus desejos, as suas posições. Fico imaginando, poderia ser uma igreja voltada para o ciúme. Eu estava na aula lá do Douglas, lá falando, estudando sobre Tiago, o irmão, né, o meu irmão de Jesus. Tiago estava presente aqui, pode ter certeza. Agora imagina, se Tiago se levantasse e falasse, não, hoje quem vai pregar aqui na igreja sou eu, porque eu sou irmão de Jesus. Eu tenho vantagens aqui, sabe por quê? Porque ele me carregou no colo, eu era o irmão mais novo dele, ele me viu nascer. Mas quando você olha para a carta de Tiago, nós estudamos isso lá, Tiago começa a carta dizendo assim, eu como escravo de Jesus Cristo. O irmão se tornou escravo do outro. Sabe para quê? Para ser relevante. Não havia inquietação no coração desses homens. O desejo deles era que o evangelho fosse propagado. O desejo deles era que a sociedade da época fosse transformada. E o que eu vejo hoje muitas vezes na igreja não é a preocupação de ter um evangelho relevante, é mais para que eu seja relevante. Tiago, ele se tornou escravo. Maria, a mãe de Jesus, se tornou discípula de Jesus para propagar o evangelho. Ela entendeu quem era Jesus, ela gerou Jesus, ela viu o seu filho para a cruz, mas ela entendia o propósito. Nós precisamos começar a entender o propósito, aonde Deus quer nos levar como igreja, para sermos uma igreja que possa ser relevante nos dias de hoje. Não uma igreja envolvida na sua infantilidade, no seu egoísmo, no seu ciúme, mas é um se tornando escravo do outro, para que o nome dele seja exaltado, para que o evangelho faça a diferença na vida das pessoas. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que depois dessa reunião, Pedro vai pregar a palavra. Eles estavam tão mergulhados no evangelho que logo após a pregação de Pedro, Pedro estava ali
aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que ele entrou no profundo arrependimento e choro. Depois ele abriu a sua boca, 3.000 convertidos. Nós estamos vendo hoje que nós não estamos mais sendo relevantes, sabe por quê? Nós começamos a ser consumistas de culto. A minha vida cristã não pode começar quando inicia o culto e nem terminar quando termina o culto. E aí que a sua vida tem que ser relevante após o culto. É o sair da igreja, é se envolver com as coisas lá fora. E foi isso que esses homens fizeram. A Bíblia diz que logo que eles chegaram ali, foram revestidos, eles começaram a ser ousados. Como disse aqui no cântico, o Espírito está em nós, dentro de nós, para que o Evangelho se torne relevante. Não para nos acomodar, apenas para esperar a salvação. Irmãos, há uma pergunta aqui. E agora, Senhor, quando será que o reino será devolvido para Israel? Eu vou dizer para você, o dia que o Cordeiro se manifestar em todo lugar, onde o reino se manifestar em todo lugar, aí eu posso dizer: Maranata, vem Jesus. É quando eu me manifestar naquele lugar sombrio, é quando a presença de Deus se manifestar no seu lar, no meu lar, na minha família, na minha parentela. Porque ele diz assim: olha, vocês terão que ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e os confins da terra. Não é só em Jerusalém, não é só aqui, mas é fora. A igreja é chamada para olhar para fora. A igreja é chamada para agir fora. A igreja é chamada para assumir a responsabilidade, porque os Atos dos Apóstolos ainda continuam. Sabe por quê? Sabe por que essa igreja foi tão relevante nos dias? Porque os verdadeiros apóstolos eram pastores. Os verdadeiros apóstolos eram os mestres da época. Os verdadeiros pastores eram os evangelistas da época. Essa era a relevância que havia. Então nós somos desafiados hoje a sair, a aceitar o desafio, a ser movidos como igreja, como um evento como esse com as crianças. Você tem que mergulhar nisso. Você tem que fazer os seus filhos mergulhar nisso. A igreja, ela só vai se tornar relevante uma igreja que vai promover a esperança por uma sociedade diluída, uma sociedade que não tem mais esperança, uma sociedade que não sabe para onde está indo. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel, é o seu papel. O fato de você estar na igreja não faz de você uma igreja. O fato de você ser uma igreja leva você a levar a esperança e ser relevante aonde você está. É o dia, é o momento. Então não adianta nós ficarmos: Maranata, vem Jesus, se nós não formos verdadeiramente as testemunhas. Aqui os anjos dizem para esses homens: por que vocês estão olhando para o céu? Eu fiquei pensando assim: olha para a terra, porque a necessidade não está no céu, está na terra. Olhem para a terra. Leve o evangelho a toda criatura. É um desafio para nós, irmãos. Não é fácil. O evangelho exige de nós. O evangelho mexe com a nossa vida. O evangelho, ele tem que mexer com as nossas estruturas. O evangelho tem que mexer com as nossas posses. Jesus,
Ele deixou um ensinamento para nós. Irmãos, Jesus, depois da sua morte, por 40 dias, ele voltou e voltava. Ele queria ter essa igreja relevante. E nós começamos a filosofar demais em relação ao Evangelho, elocubrar demais. O Evangelho se tornou difícil, teórico. Sabe por quê? Porque nós começamos a afastar da responsabilidade que Jesus deixou sobre as nossas vidas. Ou nós nos posicionamos em relação a isso, como igreja. Pregar o Evangelho a toda criatura, fazer a diferença, ser relevante onde nós estivermos. Aí nós vamos poder dizer assim: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Jesus está procurando hoje homens com responsabilidade, mulheres, jovens, para que possam gerar no seu coração uma vida de esperança para o outro. Eu coloquei algumas coisas aqui para mostrar para você. Abra comigo a primeira carta de Timóteo. Eu tenho estudado aqui a primeira e a segunda carta. Eu tenho discipulado algumas pessoas aqui na igreja. E algumas dessas pessoas eu tenho já mentoreado para que eles possam entender o valor, né, de viver o Evangelho, mas muito mais que isso também, preparando por um ministério, por uma vida entregue total a Deus. E quando eu olhei aqui a primeira carta de Timóteo, a forma como Paulo estava levando Timóteo a ser um jovem relevante no seu ministério, na sua vida. E é interessante que ele começa assim, olha: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa expressão tem marcado muito meu coração. Paulo se dirige a Timóteo dizendo assim: você é o meu verdadeiro filho na fé. Ele foi gerado no Evangelho. Quando você olha a vida de Paulo ali, Paulo não encontrava Timóteo pelos corredores de uma reunião. Não, quando você vê como Paulo tratava Timóteo, conhecia sua mãe, conhecia sua casa, o seu pai, a sua avó. E ele começa dizendo assim, olha, versículo 3, ele diz assim: olha, peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas, as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Eles não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Paulo está tratando firme com Timóteo, um jovem, dando para ele: olha, você tem que ser relevante nessas questões, porque há pessoas aí que estão filosofando demais. Você tem que assumir uma responsabilidade de impor o Evangelho a essa igreja, e não se deixe intimidar por isso, porque você é o meu verdadeiro filho na fé. Eu te gerei. Eu creio que através da sua vida, através da sua posição, você vai fazer diferença. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos um corpo, nós somos uma igreja, e nós precisamos agir como filhos verdadeiros na fé, para quebrar toda a força do engano, da mentira que tem sido pregado nesse país. Nós precisamos voltar a viver o puro Evangelho da palavra de Deus, para que possamos ser relevantes. Estou vendo só um amém assim bem. Irmãos, eu gosto de ser contundente naquilo que eu falo. Eu gosto
de ser desafiado por isso. Não pense você que eu estou aqui jogando algo para você que eu não estou vivendo. Eu tenho falado para Deus: Deus, eu aceito esse desafio de ser relevante, de questionar situações que eu acho que estão fora daquilo que a palavra diz que é. Nós não podemos, irmãos, cair no descrédito. Deus tem nos levado como igreja a esses dias a confrontar aquilo que está errado. Nós não podemos ser uma igreja politicamente correta. Nós precisamos ser uma igreja que vive o Evangelho de forma plena e verdadeira. O Evangelho tem custo. Há um custo para que eu e você possamos viver o Evangelho. Jesus disse: se vocês querem me seguir, peguem a sua cruz e sigam. Pegue o Evangelho. Viva o Evangelho. Faça do Evangelho um modelo de vida. Nós estamos vivendo os dias onde o Evangelho tem que ser algo. E quando Paulo chama Timóteo para uma tarefa como essa, ele diz: você tem que ir para lá e falar, impedir que essas coisas que estão sendo praticadas sejam tiradas da igreja. Nós precisamos tirar algumas coisas. Há coisas na nossa vida para que o Evangelho possa florescer. Tem algumas coisas que precisam ser abortadas na nossa vida, precisam ser tiradas da nossa vida. Costumes, situações de conforto. Se você pegar lá o livro de Lucas mesmo, capítulo 16, 19, fala lá de Lázaro, o rico e o Lázaro. Irmãos, esse homem rico não foi condenado por o que ele tinha. Ele foi condenado o que ele não fez por aquilo que ele tinha. Uma igreja relevante, ela se preocupa com o próximo. Ela cuida das viúvas, cuida dos pobres. Uma igreja relevante é aquela que prioriza o Evangelho. A história diz ali, Jesus falando desses dois personagens, que quando chegou lá, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava em tormentos. E ele queria negociar uma passagem para onde Lázaro estava. Era impossível. Foi dito a ele: você recebeu tudo que tinha, você teve as suas oportunidades, agora é impossível. Nós temos algo de precioso em nós, que o Espírito Santo tem nos dado. É o Evangelho, para ser pregado a toda criatura. Você foi chamado para repartir. Você foi chamado para dar daquele que tem sede. Fiquei pensando naquela mulher que teve um encontro naquele poço junto com Jesus. Ela já teve 5 maridos, tinha tido 5 maridos. E ali Jesus tem um longo tempo com ela. Ela volta para a sua cidade. E ela prega o Evangelho de forma relevante. A Bíblia diz que toda a cidade, não foi algumas pessoas. A Bíblia diz que toda a cidade foi envolvida com o testemunho daquela mulher. E todos saíram, foram ao encontro de Jesus. Olha a relevância do Evangelho. Olha a esperança que aquela mulher trouxe para aquela cidade. E nós sabemos, quando olhamos para uma figura mulher na Bíblia, fala da igreja.
Como está hoje a sua vida, a minha vida? Uma outra mulher que me chama a atenção, lá em Josué, no capítulo 2, fala, versículo 9, fala de Raabe, uma prostituta, se tornou relevante. Sabe por quê? Ela ouviu o que Deus estava fazendo ao povo, aos hebreus. Ela disse: olha, eu tenho ouvido coisas tremendas a respeito de vocês. E agora eu quero fazer com vocês um pacto. Eu quero fazer uma aliança com vocês. A Bíblia diz que aquela mulher, ela salvou a si própria, a sua casa, toda a sua família foi salva. Aquela mulher, ela entendeu o propósito que Deus tinha para o povo. Irmãos, isso para mim é ser relevante. Isso para mim realmente é viver o Evangelho. Isso realmente é fazer a diferença. Voltando atrás um pouco lá, em Atos ainda. É interessante que a igreja ela é tão forte no seu dia a dia. Quando você pega, eu li os primeiros 6 capítulos de Atos, assim para poder ver a intenção, né, a forma como Lucas, ele queria alcançar o coração daquele homem. Ele não escondeu nada, ele foi verdadeiro, ele foi contundente com aquilo. Se você olha o capítulo 5 de Atos, você vê a história lá de Ananias e Safira. Tentaram esquentar dinheiro na igreja. Já viu crente esquentar dinheiro? Irmãos, eu fico pensando como é que Lucas foi tão corajoso. Ele expõe situações para mostrar também a nossa fragilidade. Mas diante de todos os acontecimentos, o que mais gerou na igreja foi temor e tremor. A Bíblia diz que essa igreja crescia. Quando você olha Atos 2, 42, olha aqui comigo. Eu quero encerrar com isso aqui. A vida dos primeiros cristãos, diz aqui. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E repartiam com os outros os que tinham. Muitos deles vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, não era apenas alguns dias, mas todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas. Eles partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade no coração. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Igreja relevante é uma igreja simpática. Essa igreja ela é querida pela sociedade. Os vizinhos olhavam para essa igreja
e viam algo diferente. Eles estavam sempre juntos. Falam juntos e unidos. Não é por acaso. Porque às vezes você pode estar junto, mas não está junto. Até parece que alguém que eu conheço tá, não tá, mas não sei se tá, não tá, né? Irmãos, aqui mostra a qualidade da relevância para uma igreja que realmente quer viver os últimos dias, viver o evangelho que faz a diferença. A primeira coisa, para terminar aqui, que eu vejo é a unidade. O evangelho requer de mim e de você. E a unidade ela é conquistada quando eu deixo de lado quem eu sou, quem eu fui, o que eu era, o que eu tenho, o que eu não tenho. Unidade não tem nada a ver com posicionamento. Unidade tem a ver quando eu entendo o que é o evangelho na minha vida. Aí eu me torno relevante. Aí eu faço parte de um corpo vencedor. Aí eu faço parte de um corpo onde eu entendo que há um cabeça, aquele que pagou o preço. Então eu quero nessa noite pedir para que você não saia daqui preocupado, não saia aqui achando que você não serve para nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo está agindo no nosso meio, e Ele está nos levando nessa noite a produzir mais. Jesus disse em João: olha, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado a mim ainda dará muitos frutos. Uma igreja, quando ela se torna relevante, é uma igreja que dá muitos frutos. Então, o convite hoje é para que você não apenas desfrute de um culto, não apenas consuma um culto, mas que você faça do culto algo que vai produzir algo na vida do outro. Porque se parar em você, se ficar em você, se você não der continuidade, a relevância do evangelho, os sinais, as maravilhas. Eu lembro uma frase do Paulinho aqui: os milagres que vão acontecer no lugar vão se tornar tão irrelevantes, né? Porque vai ser muitos milagres. Mas nós precisamos entender que primeiramente nós precisamos ser uma igreja que realmente vive e pratica o evangelho. Eu quero que você fique em pé. Eu tenho um texto que há muito tempo tem ficado no meu coração. 2 Samuel 6. Já devo ter falado aqui. A Bíblia diz que quando Davi ele conquista a sua vitória diante de Golias, porque era um desafio e havia uma promessa da parte de Saul: quem vencesse Golias teria todas as regalias no reino, não pagaria os impostos, ia casar com a filha do rei, ia viver uma vida, né, dentro da realeza. E Davi ele vai lá e conquista isso. Mas interessante, quando Davi chega ali dentro daquela formosura, daquele ambiente todo requintado, aquilo inquietou Davi, porque faltava algo ali. Era a arca da presença de Deus, porque a arca não estava mais ali, ela havia sido roubada. E a Bíblia diz que Davi,
inquieto com aquilo, ainda jovem, ele decide buscar a arca. E a Bíblia diz que ele constrói uns carros, põe lá uns bois no carro e decide ir aonde estava aquela arca. E ele vai até lá, ele coloca a arca. Davi se dispõe com coragem, pega aquela arca, põe, leva os sacerdotes junto, e eles dizem que eles começam a caminhar, os bois e a arca ali naquele carro. Mas em dado momento a Bíblia diz que há um incidente, e os bois tropeçam, e Uzá, um sacerdote, tenta segurar a arca, e ele morre fulminado. E Davi, a Bíblia diz que ele ficou desgostoso com aquela situação, e ele vai para o momento recluso. Mas antes ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E por 3 meses você não vê nada de Davi. A única coisa que relata é que Obed-edom estava sendo abençoado. Haviam milagres e milagres acontecendo ali na vida de Obed-edom e sua família. A Bíblia diz que por 3 meses Deus mudou a vida de Obed-edom e sua família. E depois Davi recebe essa notícia, e ele então decide voltar mesmo, depois que passou as dores, o desgosto. Sabe o que me chama a atenção aqui? O que me faz ver? Há momentos da nossa vida que nós passamos por situações, desgosto, situações, acontecimentos no dia a dia. Mas isso é um tempo. O que não podemos deixar é que o Evangelho se esfrie no nosso coração. Nós não podemos deixar que as circunstâncias e as situações nos deixem de ser relevantes em relação ao reino de Deus. Nós precisamos ser encorajados todos os dias a sair e propagar esse Evangelho, para dizer: Maranata, vem Jesus. Aí a Bíblia diz que Davi, entendendo o propósito, o projeto de Deus, ele escolhe 4 sacerdotes e vai até a casa de Obed-edom e coloca a arca sobre os ombros dos sacerdotes. E a distância de Obed-edom, da casa de Obed-edom até Jerusalém, era de 13 quilômetros. E Davi, junto com aquele cortejo, a Bíblia diz que os sacerdotes, eles andavam 6 passos, e eles paravam, desciam a arca e sacrificavam. Andavam mais 6 passos, desciam a arca e sacrificavam. Sabe o que me diz? Isso é entender que a primazia, que o nosso dever é sacrificar diariamente ao Senhor. É de passo em passo, é de fé em fé, é de glória em glória, para que possamos ser relevantes, para que o Evangelho se torne na nossa vida algo que influencie o outro. Você vai ter desgosto, situações que vão tentar parar você. Haverá circunstância na nossa vida que você vai olhar e dizer: meu Deus, não vale a pena. Mas o Espírito Santo vai estar ali dizendo para você: sacrifica, adore, busque a presença, faça do Evangelho algo primordial na sua vida. Faça do Evangelho algo como um alimento que você coma todo dia. Se abasteça dele, viva por ele, viva para ele. Aí certamente você será alguém que vai poder olhar para o céu e dizer: Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Porque nós somos a igreja que tem nesses dias respondido ao Senhor, dizendo: Senhor, nós vivemos esse Evangelho. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Sabe,
Você pode ser hoje essa pessoa-chave no reino de Deus. Para que o Evangelho seja pregado em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Você não precisa pegar um microfone. Se você tem o sentimento de ser um pregador, lute por isso. Se você entende que você foi chamado para isso, faça isso. Mas se você é chamado também apenas para estar lá no teu local, faça isso. Se você tem um sentimento para ser um missionário, um apóstolo missionário, como foi Filipe, um pregador como Pedro, põe a mão no seu coração agora. Pai, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer imensamente pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, não apenas de ser ouvintes, mas muito mais que isso, sermos praticantes, sermos portadores das boas novas, do Evangelho. Então que nessa noite, como igreja, nós queremos dizer ao Senhor que a nossa responsabilidade, ela não acaba aqui, ao momento que terminar essa reunião. Não, ela vai continuar no nosso coração. Essa palavra, esse Evangelho, ela vai queimar o nosso coração, ela vai incendiar o nosso coração, ela vai nos mover a levar aos lugares, Deus, de carência, de necessidade. Ela vai nos mover, Deus, a levar para perto de pessoas doentes, cansadas. Vai nos levar para dentro de empresas e lares, onde nós vamos poder pregar, orar, curar pessoas, sermos portadores daquilo que o Senhor tem. Nós não vamos apenas olhar para o céu e dizer: vem Jesus, mas primeiro nós vamos aceitar o desafio de sermos verdadeiras testemunhas, para que o teu Evangelho, Deus, atravesse as fronteiras, as limitações, para que todo aquele que tem anseio, desejo de beber da fonte que é Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, nós aceitamos esse desafio, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Pai, que o consolo, o amor, a graça, o poder do Espírito Santo venha sobre cada um nessa noite. Peço que o Senhor leve em paz cada um do teu povo aos seus lares. Declaro uma semana vitoriosa, uma semana de oportunidades, uma semana, Deus, aonde, ó Deus, a palavra vai fluir nos nossos lábios, Deus, atingindo corações. Eu declaro que haverá, ó Deus, sim, Pai, pessoas sendo agregadas, pessoas sendo acrescentadas neste lugar, porque nós queremos isso, nós queremos essa relevância, nós queremos, ó Deus, aceitar esse desafio. Por isso eu oro e abençoo cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe você, uma boa semana, amém? Glória a Deus, e que você possa ser relevante aonde você estiver. Vá em paz, que Deus acompanhe, Deus abençoe você.